Eu realmente tenho que pedir desculpa para vocês, porque meu Deus do céu, que problema que deu, pelo amor de Deus, espero que todos estejam aí assistindo. Tem gente que está assistindo aqui, tem gente que vai poder interagir aqui, tem gente que vai poder interagir pelo YouTube. Gente, milhões de desculpas para vocês. Não queria causar essa péssima impressão lá no início, mas de qualquer forma, espero que estejam todos bem. Eu sou o Valtinho, o professor Valtinho. Eu preciso fazer uma breve apresentação, inclusive para desfazer um pouquinho dessa péssima impressão. Eu sou o professor Valtinho, sou professor de redação há 33 anos, aqui em Florianópolis há 26 anos, dia 22 eu criei o meu curso de redação, é um curso de redação que já tem um nome aqui em Florianópolis. Nos últimos 16 anos, sempre nós tivemos alunos entre os 10 primeiros colocados da Universidade Federal de Santa Catarina. No ano de 2018, nós tivemos 8 dos 10 primeiros colocados da Universidade Federal de Santa Catarina. Além disso, eu sou escritor, sou finalista do Prêmio Jabuti do ano passado, enfim, né? Depois eu faço propaganda do meu livro. Mas agora eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a prova da Universidade Federal de Santa Catarina. Para quem está assistindo, tem aqui do ladinho de vocês um espacinho aí para vocês fazerem comentários, tirarem dúvidas, fazerem perguntas, tá? E eu vou poder estar respondendo para vocês a essas perguntas. Gente, a gente vai falar um pouquinho sobre a prova da UFSC, que é uma prova que eu acho muito linda e que vem passando por algumas transformações. Eu vou dividir essa aula em etapas, tá? A primeira etapa eu vou falar um pouquinho sobre o básico da UFSC, depois eu vou falar sobre uma coisa que é diferente na UFSC, que mudou nos últimos 4 anos, que são os gêneros literários. Sempre houve vários gêneros, mas há 4 anos a gente teve uma mudança considerável. E depois eu vou falar um pouquinho sobre a prova deste ano, sobre as perspectivas de temática de redação que vocês possam encontrar. Enfim, dar um panorama geral para vocês e espero que eu possa ajudá-los de alguma forma para que vocês sejam bem-sucedidos nesta prova da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, eu já começo isso daqui com vocês da seguinte maneira. Primeira coisa, a gente vai falar um pouquinho sobre a prova da UFSC. Eu sei que algumas informações para vocês são informações, algumas são informações básicas, né, mas a gente vai começar num nível que vai depois dar até uma viajadinha, mas enfim, sigam-me e prestem atenção. Características que eu tenho da prova da Universidade Federal de Santa Catarina é que eu tenho, primeiro, uma coletânea de textos que ela é variada, mas não é uma coletânea de textos aos moldes do Enem, ou seja, o Enem ela tem lá 2, 3, 4, 5 textos, muitas das vezes. Na URGS, que vocês fizeram esse final de semana, 2 textos longos, né? Uma prova de interpretação até cansativa. Na UFSC, você vai ter 2, 3, 4 textos menores, e esses textos vão servir como uma espécie de roteiro ou de um modo de te situar sobre o que você vai encontrar na prova enquanto temática de redação. Geralmente, nesses roteiros, você vai ter um texto não verbal, vai ter um texto verbal, e geralmente os textos verbais são textos que vão trazer alguns trechos das obras literárias da Universidade Federal de Santa Catarina, o que é algo muito importante. São 3 propostas de redação que vocês vão ter na prova da Universidade Federal. Essas 3 propostas, até 4 anos atrás, nós tínhamos uma característica bem peculiar da prova da UFSC, tá? Você tinha conto e crônica e carta como 2 propostas de redação e o texto dissertativo. Os relatórios que todos os anos a UFSC traz demonstravam que a grande maioria tentava fazer um texto dissertativo. 80% dos alunos faziam um texto dissertativo porque tinham uma certeza que o texto dissertativo ia cair. Nesse ínterim, ainda aconteceu um probleminha, que surgiu a prova do Enem, que é uma prova completamente quadradinha, né? Uma prova, enfim, preenchimento de lacuna, não é uma prova com grandes níveis de dificuldade, e se você ficar treinando aqueles macetes, né? Tem muita gente que fica citando gente que nunca viu na vida, mas de uma forma geral, enfim, tá? Não vamos falar sobre o Enem aqui. Então, o que a UFSC fez há 4 anos? Ela tirou a dissertação. Preste atenção, eu tinha a certeza de ter um texto dissertativo, eu tinha a certeza que eu poderia me preparar para um texto dissertativo, e quando ela tira essa certeza, eu tenho que me preparar para quanto? Para pelo menos 10, 12, 15 gêneros textuais diferentes. Então, é uma transformação que acontece até no ensino médio e no ensino dos cursinhos de Santa Catarina. Então, eu tenho muitas possibilidades de combinações de gêneros textuais. Sei também que não dá para a gente conhecer todos, e sei também que muitas pessoas têm uma perspectiva,
uma possibilidade de escrita, ou seja, um talento para um determinado texto ou para outro determinado texto. Mas qual que é a minha função aqui? Eu primeiro vou falar para vocês sobre os gêneros textuais. Quais são os gêneros textuais que são pedidos e quais são as características dos olhares da Universidade Federal de Santa Catarina para esses gêneros? São coisinhas que você não pode se equivocar, são coisinhas que você não pode errar, tá? Que tem que ter atenção para a construção desse seu texto. Então, vamos lá? Primeira coisinha que a gente tem são os gêneros, né? Os gêneros textuais vão ser formados por 3 grupos diferentes. Você vai poder ter a possibilidade de escrever textos que são do gênero literário, ou dos textos comentados, ou das missivas, ou também conhecidas como cartas, tá? O que é texto literário? Aquele texto literário vai ser um texto literário em prosa, obviamente que não vai ser um texto literário em verso, não vai ser um poema, e ali você vai encontrar o conto, você vai encontrar a crônica, você vai encontrar o relato memorialístico, que são gêneros textuais que vão se basear numa narrativa, na construção de uma história. Os textos comentados, por sua vez, são aqueles textos em que você vai se posicionar diretamente sobre um determinado assunto. O mais clássico dos textos comentados é o texto dissertativo, mas nós também temos o artigo de opinião, a crônica dissertativa, eu também posso ter o textão, eu posso ter a resenha crítica como gêneros que a UFSC pediu e pode pedir para vocês. E por último, eu tenho o gênero das missivas, que seriam das cartas. É onde você vai encontrar a carta argumentativa, a carta contra-argumentativa, a carta aberta e o manifesto, que inclusive caiu no último vestibular. Então, o que acontece? Eu tenho aí uma pluralidade de gêneros. Eu preciso entender qual é a essência desses 3 grupos e o que eu posso fazer em cada um dos textos e o que eu não posso fazer em cada um dos textos. Essa parte da aula agora, ela talvez seja uma parte um pouco mais maçante, mas é muito importante que você anote e tudo isso que eu vou dizer para vocês, tá? Se você puder pegar um papel, uma caneta para fazer uma anotação aí, fiquem à vontade para fazer isso, tá? Então, o que acontece? Quando eu estou falando sobre esses textos literários, e eu vou começar com eles, eu vou ter aí o conto, a crônica e o relato, principalmente o relato memorialístico, como um gênero textual possível para a prova da Universidade Federal de Santa Catarina. Esses textos eu coloco em primeiro para vocês, justamente porque nos últimos anos eles vinham sendo pedidos, seja o conto, a crônica, principalmente a crônica, mas no ano passado eles não pediram o texto literário, eles saíram do texto literário e eu vou explicar isso para vocês o porquê eles saíram depois, tá? Mas este ano a perspectiva de um texto literário é muito grande. E é sempre bom lembrar que o texto literário bem feito, ele é um texto que tem marca de autoria e, portanto, você tem as melhores notas do vestibular. As melhores notas da UFSC são de textos literários. E as piores também. Porque se você não tem uma habilidade grande de um texto literário, alguns de vocês têm, alguns de vocês nem sabem que tem, mas seria legal pelo menos praticar ou tentar. Mas se você não tem essa habilidade, não tente, tá? Eu sempre digo que pior que ignorante é ignorante com iniciativa, né? Uma vez eu tirei lá medalha de bronze numa crônica que eu escrevi no meu 3º ano do ensino fundamental. Cara, obviamente que isso não vai servir para você. Então vamos tentar entender um pouquinho como funciona cada um desses gêneros para a gente conseguir ter um resultado legal na prova, tá? O primeiro deles é o conto, tá? O conto é uma narrativa, ela é uma história sendo contada, e se é uma história, ela tem lá o seu início, meio e fim, ou para ser mais exato, eu preciso ter uma cena de apresentação, uma apresentação de um contexto. Neste contexto, haverá um conflito, alguma coisa que modifique essa realidade. Esse conflito vai gerar consequências, que vai ser o desenvolvimento, é o que gera tensão na história, até você chegar a um clímax e a um desfecho. A ideia básica de textos literários como conto, a princípio, enquanto estrutura, é você contar uma história em que algo aconteça e transforme essa cena inicial. Seja do meu personagem, seja do contexto, algo que aconteceu e transformou. Isso faz com que o conto traga consigo uma mensagem. Um conto sem mensagem não é um conto. Ele vai estar muito próximo de você relatar alguma coisa, mas não será um conto, tá? Então,
Eu preciso ter uma história em que este personagem, ou essa situação inicial, se transforme e deixe como um fio uma lição. Beleza? Joia. Esse conto geralmente vai ser, obviamente, curto, pelo pouco espaço que vocês têm para fazer a redação. Não adianta colocar muitos personagens, você vai estar centrado num personagem principal, mas o que faz o conto não é somente você contar uma história. Quando você vai fazer um conto, é muito importante que você entenda, ao construir um conto, a minha linguagem deve ser uma linguagem literária. Isso quer dizer que você vai ter uma utilização de figuras de linguagem, você tem que ter zelo com a pontuação, com o ritmo do seu texto, criar uma suspensão através da linguagem, tá? Mas se você está ficando apavorado com essa aula, eu gostaria que você ficasse mais tranquilinho, porque eu já deixei para vocês, inclusive, um material que é aqui do Mais. São as redações dos nossos alunos dos últimos 10 anos. Então, você vai encontrar ali 5 contos vencedores, 5 crônicas vencedoras, 5 relatos, todos os gêneros textuais que eu estou falando aqui para vocês. É um e-bookzinho que eu já mandei para vocês fazerem uma leitura e para terem mais ou menos situar um pouquinho disso. Então, só para relembrar, o conto é um texto literário, uma narrativa, uma história de transformação que parte de uma cena inicial com um conflito e no decorrer dessa história eu tenho uma mudança do personagem, do contexto, da cena, enfim, eu trago uma mensagem a partir disso com muito zelo de linguagem, tá? O segundo texto que eu vou mostrar para vocês, o segundo gênero textual, é a crônica, que é uma delicinha fazer crônica e é um tipo de texto que a UFSC gosta muito, tá? Não sei, não consigo afirmar que se vocês vão ter crônica esse ano, mas é um texto que a UFSC gosta muito, tá? O que é uma crônica? A crônica pode ser tanto uma história contada tal qual acontece com um conto, como pode ser uma análise. Mas uma análise é uma história do quê? De algo cotidiano. Alguma coisa que está acontecendo no seu dia a dia. Então, de repente, você está andando pela rua, você tropeça, então você está dentro de um ônibus, ou você está numa fila de banco, sei lá, em qualquer lugar que você esteja, e acontece algo, que é a mesma coisa que acontece no conflito da narrativa, né? Você tem uma cena inicial, e nessa cena inicial, o que vai acontecer? Acontece alguma coisa que vai te levar para 2 universos. O primeiro universo é o universo de você continuar contando uma história. Então, eu estou de fora, observando, vendo algo que está acontecendo e a história está acontecendo ali. Também tem conflito, da mesma forma, tá? Mas, Valtinho, se eu vou fazer a mesma coisa que um conto, o conto e a crônica, eles não vão ser mais ou menos parecidos? Então, o que modifica é a linguagem. O conto é quase como se fosse uma fofoquinha, entendeu? O conto é quando você como se estivesse dizendo alguma coisa para alguém próximo, assim, né? Que você estivesse falando sobre algo que aconteceu, que você viu algo inusitado no seu dia. Então aí você conta essa história. A crônica reflexiva, ela basicamente vai ser formada como? A crônica reflexiva, eu vou ter alguma cena do cotidiano que me chama a atenção e eu saio da história e venho para uma reflexão. Então, o que eu aprendo com aquilo? Como aquilo me tocou? Quais são os recortes que eu faço dessa cena? Então, de repente, eu vou lá e vejo um ato de violência contra uma mulher acontecendo no meio da rua. Eu, a partir disso, faço questionamentos. Eu começo a me questionar a respeito daquilo. Né? Então, vou me lembrar por que é isso, eu me lembro de algum aspecto da minha infância, ou que isso não pode acontecer, quem é o grande culpado por isso, como isso pode ser modificado. Então, você já vai para o universo da análise. Valtinho, eles pedem crônica dissertativa ou eles pedem crônica narrativa, literária para vocês? Então, cara, eles pedem crônica e você pode fazer qualquer uma delas. Você pode fazer qualquer uma delas. Se ele pedir crônica, você pode fazer qualquer uma delas. Sempre lembrando que o resultado da crônica é sempre muito bom. Nossos alunos, quando partem para a crônica, ano passado foi uma desgraça, inclusive, pelo amor de Deus. O que eu tinha de contistas e cronistas na turma e aí os caras não colocaram conta e crônica. Putz, foi terrível, mas, enfim, ainda bem que estavam preparados para todos os gêneros sexuais, tá? Mas... voltando, o que acontece? A crônica sempre tira uma nota 9, 9,5, 9,75.
Eu vou dizer aqui ali na frente, quando eu for falar para vocês como funciona a UFSC, algumas informaçõezinhas a mais sobre isso, tá? Mas vamos continuando aqui. E aí vem na UFSC, que eu já vou falar agora, um gênero textual que eu acredito muito que possa cair, vocês vão entender depois, que é um negocinho chamado relato memorialístico. O relato memorialístico é um relato em que você vai ter como ponto de partida, uma introdução em que você vai fazer uma cena como se fosse uma cena da crônica, algo que você está vivenciando. Muito importante, o relato é em primeira pessoa. Então você está passando, então talvez não seja você efetivamente, seja ficcional, tá? Então você começa com uma cena que é uma cena sua do presente, e nessa cena do presente está acontecendo alguma coisa, e de novo vem um gatilho, e de novo vem um conflito, e esse conflito vai te levar para reflexões ou lembranças passadas. Tudo bem? Então você vai começar a se lembrar de alguma coisa que você fez no passado. E aí você acaba formando uma equação. Na sua introdução, se você está no presente com algo positivo, você, por exemplo, pode ter um passado negativo. Então eu tenho como solução dessa equação uma evolução. Se eu tenho algo negativo e no passado negativo, eu tenho uma queda, então eu vou começar a pensar nos motivos por que isso aconteceu e deixar sempre nesses textos uma mensagem. E quando eu digo mensagem, eu não digo mensagem explícita. Eu estou falando muitas vezes para vocês uma mensagem que é uma mensagem implícita. Beleza? A Helena me deu uma boa noite aqui. Boa noite, Helena. Tudo... acho que é Ellen, perdão. Mas qualquer um que quiser falar depois, que quiser tirar alguma dúvida, pode falar comigo. Então, o que eu queria dizer para vocês? Há uma grande possibilidade de textos literários nesse ano da UFSC. E se eu puder indicar um deles, eu diria para vocês que o relato memorialístico é uma grande possibilidade. Mais adiante eu vou explicar para vocês o porquê disso, tá? Depois disso, nós entramos no universo dos textos que são os textos comentados. Mudo um pouquinho, eu não estou mais contando uma história. Eu mudo a minha relação. Nos textos que são os textos comentados, eu vou me colocar diante de uma problemática, diante de uma temática, e essa temática eu vou parar e vou analisar essa temática, vou observar essa temática, retirar delas pontos que são importantes para discutir no meu texto. Tudo bem? Lembrem-se, tá? Então, se eu estou fazendo um tema que vai falar, por exemplo, sobre homofobia, uma possibilidade de tema que a gente tem para a UFSC desse ano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a homofobia, tentar pensar tudo que tem na homofobia, para tentar pegar um recorte e discutir a respeito disso. Poxa, eu acho que a homofobia tem como um ponto inicial de partida uma sociedade conservadora. Beleza, escolhi a sociedade conservadora, presta muita atenção que agora é importante. Eu não vou dizer que existe uma sociedade conservadora. Eu vou analisar essa sociedade conservadora. Eu vou debater essa sociedade conservadora. Tenta entender o seguinte, guarda essa frase que é muito importante para a prova da UFSC, tá? Por que a gente tem redação no vestibular? No caso da UFSC, eu vou citar Freud, tá? Que diz assim, quanto mais João fala sobre Paulo, mais eu conheço João. Quanto mais João fala sobre Paulo, mais eu conheço João. Quanto mais um aluno fala sobre um tema, mais eu conheço esse aluno. Então, aqui ele não quer saber se você tem um conhecimento enciclopédico, como acontece na prova do Enem, tá? Ele não quer saber se você aqui vai fazer uma citação ou repertório sociocultural. A citação, o repertório pode surgir, mas sempre para favorecer uma discussão, um debate. Qual que é a grande pegada desse tipo de texto? Se você faz um texto só informativo, a sua nota vai cair muito, vai cair pela metade, tá? De 0 a 10 você vai tirar 5,5, 6, vai falar assim, poxa, mas eu citei Zygmunt Bauman, poxa, mas eu citei tais caras. O mais importante não é citar por citar, mas sim fazer uma reflexão. E o que é uma reflexão? Na física a gente sabe que a reflexão, você tem uma superfície lisa, você tem uma incidência de um raio luminoso que vai refletir. Na redação, o que é uma reflexão? Eu tenho um tema ou um recorte,
Desse recorte eu começo a fazer perguntas. Tá, mas por que isso acontece? Como isso acontece? Quem é o responsável por isso? É ético? É justo? Por que ninguém fez nada para mudar isso? Por que a sociedade se porta dessa forma? A sociedade deveria tomar outro ponto de vista? E as suas respostas vão ser as reflexões. E é isso que você tem que pensar na hora de fazer sua prova da Universidade Federal de Santa Catarina. De novo, vocês têm textos naquele livrinho que eu passei para vocês demonstrando tudo isso. Só que, tirando a dissertação, que pode até ser que volte, e se voltar a dissertação, você não vai fazer a prova Enem, eu te mato, tá? Se tiver uma dissertação lá, enfim, se tiver um texto comentado, vamos falar assim de uma forma geral, você tem que sempre se posicionar a respeito daquilo. Só que a UFSC, tirando o texto dissertativo, ela traz o artigo de opinião como um dos grandes e possíveis gêneros textuais para esse ano. Valtinho, me explica aí, o que é um artigo de opinião? O artigo de opinião, o ponto de partida do artigo de opinião, ele é um texto jornalístico, ele surgiu no ambiente dos jornais, diferente do artigo científico que surgiu na universidade. O artigo de opinião é um indivíduo que vai dar uma opinião a respeito de algo. É um cara que a gente chama de articulista, beleza? Esse articulista ele vai observar algum fato da sociedade e ele vai se posicionar a respeito daquilo. Mas esse articulista, antes de mais nada, é um formador de opinião. Então ele vai poder utilizar de inúmeros recursos para tentar convencer esse sujeito, obviamente sem ser uma coisa caricata, convencer o meu leitor a respeito de algo. Então eu posso fazer pergunta, eu posso demonstrar indignação, eu posso usar da ironia, eu posso lamentar, eu posso festejar, e tudo isso pode ser feito em primeira pessoa, apesar de ser feito de uma maneira comedida. Tudo bem? O artigo de opinião é um texto de convencimento, é um texto em que você vai se posicionar a respeito de algo, e tem mais uma coisa que é importante, que vocês que fazem URGS não vão ter muita dificuldade. É que o artigo de opinião ele vai determinar quem é o público e quem vai escrever. Vocês fazem isso, criando as pessoas para fazer a prova da URGS, tá? Então, esse tipo de texto, eu preciso entender que se eu for colocado como um indivíduo da escola pública, escrevendo para alunos de escola pública, seja o conteúdo, ou seja, a linguagem, e aqui não é demérito, não é isso não, vai ser voltado para aquele público. Se eu estou conversando com um idoso, eu vou ter um outro jeito de falar. Se eu estou conversando com um amigo, eu vou ter um outro jeito de falar. Então, prestem muita atenção nisso no artigo de opinião. Artigo, certamente, com grande possibilidade dos textos comentados de cair nessa prova. Tudo bem? Depois disso vem o textão, já caiu nos últimos vestibulares. O textão, cara, se o artigo é o texto do convencimento, o textão é o texto do desabafo. Então é você escrevendo numa rede social, então você está escrevendo sobre alguma coisa extremamente positiva ou extremamente negativa, demonstrando quais são os seus sentimentos e as suas sensações. Aqui cabe frustração, aqui cabe euforia, né? Porque você está escrevendo para quem? Simples, tenta entender. O público do articulista é um clube de leitores específico. O do textão é quem? É um grupo de amigos. É um grupo de pessoas próximas. É um grupo de seguidores, pessoas que, de uma certa forma, entendem o que você está dizendo. Então, aqui você pode ter uma noção ou uma visão mais à vontade, mais solta para a conversa. Valtinho, tecnicamente, precisa ter um parágrafo? Precisa ter 2 parágrafos? É tudo num parágrafo só, como a gente escreve assim? Cara, vamos lá? Não é isso que vai interferir no seu texto. Volto a dizer, quanto mais João fala sobre Paulo, mais eu conheço João. Tudo bem? O importante aqui é que você esteja dentro da temática de redação e que o seu olhar sobre aquilo seja um olhar válido. Pô, Valtinho, ficou meio vago para mim. O que é um olhar válido? Tenta entender da seguinte maneira. Eu vou fazer uma metáfora, tem umas metáforas tolas, tá? Desculpa, mas eu vou ter que lançar a mão delas aqui agora. Tem um personagem do Maurício de Souza que chama Horácio. É um tiranossauro rex fofinho, verdinho, que ele tem um bracinho pequenininho, tá? O que eu chamo de braço de Horácio? É aquele cara que vai pegar exemplos muito próximos. Ele não estica, ele não vai para outro lugar para conseguir trazer essas ideias para a construção das ideias. Cara,
quando eu vou fazer um textão, mesmo que ele seja um texto para o meu grupo de amigos, eu posso lançar a ideia de lugares mais distantes e coisas mais profundas. Ele não é um texto superficial por ser um textão. Beleza? Joia. Eu tenho uma pergunta aqui da Júlia. Eu vou parar só um minutinho aqui, tá, gente? Porque antes de entrar nos próximos, daqui, ó. A Júlia, num relato, por exemplo, introdução, relata um acontecimento. Dê um memória, D2 reflexão. Depois pode, por favor, exemplificar como podemos dividir o texto? Então, Júlia, não tenha necessariamente essa divisão em mais cartesiana. Eu tenho uma cena inicial, que é um parágrafo, que já pode apresentar um conflito. Eu tenho uma retomada ao passado, que são lembranças, que elas podem acontecer aos poucos, ou seja, misturando um pouquinho de presente e passado, até essa lembrança passada, e chego e volto para o presente para ter uma conclusão dessa ideia. Mas mais importante que a estrutura, Ju, é o que você está dizendo com isso. Se você faz uma estrutura que tem essas relações todas, mas não chega efetivamente a uma mensagem final, você não vai conseguir nenhum muito sucesso na UFSC. Eu tenho ali nos exemplos do materialzinho que eu estou mandando para vocês, você vai ver algumas variações, você vai ver que não tem uma coisa muito fixa para isso, tá? Aliás, o que é uma característica, inclusive, da prova da Universidade Federal de Santa Catarina. É algo que está relacionado muito mais com autoria, e eu vou falar isso para vocês daqui a pouco. Eu não sei se eu te respondi, Ju. Se não respondi, me manda uma mensagem de volta aqui que eu tento te responder, tá? E qualquer um que tiver dúvida, alguma coisa, pessoa que quiser perguntar, fiquem à vontade, beleza? A Nicole fez uma pergunta aqui, ó. Eles valorizam mais a criatividade do que a estrutura do texto? Todo texto precisa ter uma estrutura para ter coesão, para ter coerência, para ter lógica, para ter um time, se for um texto literário. Então, a estrutura é importante. Mas eu não diria que eu não gosto de usar a palavra criatividade, tá, Nicole? Eu gosto muito da palavra autoria. É você fazer de uma forma que fuja desses padrões engessados que me irritam, essa coisa do Enem. Então, quando você vê um texto que o sujeito faz uma redação com um olhar diferente, mas preocupado com a temática, atento ao que ele está pedindo. Se eu faço tudo o que ele está pedindo de uma forma autoral, o meu texto vai ter um sucesso maior, ele vai ter um desenvolvimento maior. Tudo bem, Nicole? Espero ter te respondido. Mais um aqui, por favor. Baltinho, no artigo de opinião, a prova geralmente traz situação comunicativa ou o aluno fica livre para escolher? Cara, depende. Às vezes sim, às vezes não, tá? E aí você, obviamente, se tiver, você segue. Se não tiver, você fica livre para escolher. Tudo bem? Beleza? Eu só vou dar um tempinho, senão não vai dar tempo de eu falar tudo aqui para vocês. Mas sigamos. Eu vou começar a falar agora para vocês sobre mais um gênero textual, que é o último gênero que a gente vai ter, que não é o textão, né, bicho? Que é a resenha, que eu acho muito difícil de acontecer nessa prova, tá? O que vai ser uma resenha? A resenha crítica está muito próximo do que vocês também fazem na URGS, tá? Na resenha crítica é um texto em que você vai ser chamado a avaliar uma determinada obra. Presta muita atenção. A palavra crítica tem a mesma origem da palavra critério. O que quer dizer isso? Quando um cara pede uma resenha crítica, ele não está pedindo para você se você gosta ou se não gosta. Teve uma vez, quando eu fiz uma redação, eu falei assim, eu falei que o livro que eu mais gostei foi Comédia para Ler na Escola, porque era um livro muito fácil de ser lido. Tem que, né? Você só vai entrar na faculdade de medicina como um cadáver para ser estudado, né? Pelo amor de Deus. O que acontece? Você tem que mostrar o critério. O que te chamou a atenção? A linguagem, o conteúdo, a ironia machadiana, a seriedade, a estrutura de 1º de abril, enfim, você vai ter que ter critérios para fazer. Apesar de eu acreditar que resenha não seja um forte candidato ao gênero textual deste ano. Tudo bem? Beleza? Gente, de novo, se quiser continuar perguntando, pode perguntar. Eu só vou terminar a parte de gêneros e depois a gente pode resolver para vocês toda essa parte de gênero para entrar na parte de tema. Beleza? Sigamos, gente. Vamos lá, ó. E aí vem os textos que são as missivas, que são as cartas. A carta é uma delicinha de texto de ser feita. A carta é um tipo de texto que vocês nunca viram na vida, né, cara? Vocês são da geração totalmente digital.
Vocês mandam e-mail, mandam mensagem, coisa e tal, e a gente mandava cartas, né? Vamos só entender uma coisa importante. Carta é uma relação de uma pessoa com outra pessoa. É o texto mais pessoal que existe. Então, essa relação de proximidade ou de não proximidade, de afastamento, vai ser extremamente importante na hora de eu construir minha carta. Se eu estou escrevendo uma carta para um amigo, e aí, Zé, beleza? Se eu estou escrevendo uma carta para o presidente da República, é outro tipo de linguagem. São tratamentos diferentes, são formas de tratar diferentes. E isso é muito importante para a construção da minha carta. Na carta, eu sempre inicio colocando. A carta também, desculpem, é um documento. E enquanto documento, eu preciso situar no tempo e no espaço. Então você tem um cabeçalho. Porto Alegre, Florianópolis, 6 de dezembro de 2025. Na linha de baixo, essa daqui você pode colocar colada lá na margem. Dá um espacinho, dá uma margem de 2 dedos, na linha de baixo, excelentíssimo senhor presidente, ou caro José, ou e aí, mãe, como está? Alguma coisa assim. E depois disso, vem o corpo da carta. O corpo da carta, na introdução, você sempre apresenta obrigatoriamente 2 coisas, e uma delas pode ser que aconteça. Você sempre apresenta o motivo pelo qual você está escrevendo a carta e qual o seu objetivo com essa carta, que deve ser cumprido no seu desenvolvimento. Quando você vai ocupar o lugar de uma persona, ou seja, não é você quem vai escrever essa carta, coloque-se como um professor de biologia, como, sei lá, qualquer coisa assim. Quando você vai colocar isso, é interessante que você se apresente. Quando o que você faz é significativo para a discussão do problema, você pode colocar quem você é. Tudo bem? Depois disso, corpo do texto. Meu objetivo é debater. Debata. Meu objetivo é solicitar. Solicite. Meu objetivo é questionar. Questione. Simples. Simples. Beleza? E na sua conclusão, você vai falar que, olha, mandei por tal motivo, estou aqui encerrando essa carta, e geralmente uma carta vai ter algum pedido, uma solicitação, seja para mudar de opinião, seja para tomar alguma postura, e você vai construir a carta. Cartas, todas são semelhantes. Cartas, todas são muito parecidas. Carta argumentativa, ponto de partida. Eu vou ter, na carta argumentativa, um problema, alguma coisa acontecendo, e eu vou mandar uma carta para alguma pessoa que possa resolver, com quem eu possa compartilhar ou questionar esse problema. Então, o que acontece? Eu vou colocar meus argumentos sobre algo que está acontecendo. Segunda carta, carta contra-argumentativa. E aí, de novo, vai ser muito parecido com o que acontece com vocês no Rio Grande do Sul. Você vai ter um texto em que o sujeito vai ter sua opinião e essa opinião vai ser rebatida em seu texto. Portanto, você vai ter que usar muito adjetivo locativo, dizendo assim, ó, em seu texto, em determinado momento do seu texto, o senhor fala tal e tal e tal coisa, o que é um absurdo, porque na verdade é tal e tal e tal caminho. Beleza? A carta contra-argumentativa é assim. Muito difícil cair carta contra-argumentativa na prova da UFSC, tá? Porque geralmente eles precisariam de um texto para fazer isso, eles não colocam isso na proposta. Carta argumentativa, sim. Carta aberta é um outro tipo de carta que eu acho bem significativo, porque às vezes as pessoas não entendem o que é uma carta aberta. A carta aberta, eu dou sempre esse exemplo, desculpa aqui, tá? A Nicole, a Ju aqui, as meninas chegaram aqui para falar alguma coisa, a Sofia, tá? Então eu vou usar vocês como exemplo. Vamos dizer que eu queira mandar uma carta para a Sofia. Eu dou aula na turma da Sofia, beleza? Então o que acontece? Eu chego lá e deixo um envelope no quadro para Sofia, beleza? O envelope está fechado. O que isso quer dizer? Que eu tenho um documento que não pode ser invadido. Ele não pode ser invadido. Isso daí, inclusive, legalmente não existe. Aliás, se seu namorado, sua namorada quiserem entrar no seu WhatsApp, fala assim, vou te processar, porque não pode, beleza? Joia. Isso é invasão de privacidade e mais do que isso, esqueci agora, mas não importa. Mas se eu deixar esta carta ou esse envelope aberto,
Isso quer dizer que a carta é para Nicole, mas eu quero que todo mundo saiba o que eu estou falando para Nicole. Ô, Valtinho, mas a troco do que existiria essa carta? Simples. Quando eu quero falar sobre o presidente da República, sobre algo, e quero deixar isso aberto, quando eu quero falar para uma pessoa ou para várias pessoas, qual é o meu ponto de vista? Então, a carta aberta, obrigatoriamente, precisa ter o quê? Obrigatoriamente tem que ser um problema coletivo. Tem que estar relacionado à coletividade. Beleza? Carta aberta, possibilidade de cair nesse ano, mas eu acredito que se cair carta, vai ser a carta argumentativa. E o manifesto foi algo que aconteceu no ano passado, que é muito importante. O manifesto é algo realmente importante. Caiu no ano passado, porque no ano passado a gente tinha o Tropicália, e o Tropicália era um livro, um disco, que era um manifesto. E aí tem uma coisa que é muito importante, tá? Que eu já vou aproveitar esse gancho para a próxima parte. A UFSC usa muitas obras literárias, seja para temática de redação, seja para a escolha de um gênero. No ano passado eu falei várias vezes para meus alunos, gente, vai cair manifesto. Vai cair manifesto. Por quê? Porque a obra diferentona que havia ali era um manifesto, musicado, mas era manifesto. Tudo bem? Caiu o manifesto. Como eu também disse no passado, gente, vai cair o tema do trabalho. Por que vai cair o tema do trabalho? Porque todas as obras literárias estão falando sobre trabalho. E aí, a gente entra no último passo nosso dessa aula para preparação para vocês. Na verdade, antes desse último passo, eu gostaria de perguntar para vocês. Até agora, tá de boa? Tá indo tudo bem? Eu sei que muitas dessas lacunas que vocês estão tendo para entender um pouco essa questão dos gêneros sexuais, vocês vão conseguir resolver a partir dos textos que eu mandei para vocês, do livrinho que eu mandei para vocês. Tudo bem? Beleza? Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode fazer. Não veio mais nenhuma ainda, mas estou continuando aqui. Se tiver um delayzinho, não tem problema. Pois bem, voltando ao que eu estava querendo dizer para vocês. Aí vem aquela coisa que é aquela coisa da UFSC que eu gosto muito, né? Gente, eu preciso entender qual é a essência da UFSC para conseguir fazer uma redação bem feita. Eu preciso entender qual é a da banca da UFSC para eu conseguir fazer uma redação bem feita. Eu preciso ter esse norteador. Eu vou começar agora uma parte da aula que ela vai ser meio que quase uma viagem. Você vai começar não entendendo quase nada, depois ali na metade vai fazer um pouquinho de sentido e no final vai fazer todo o sentido do mundo para vocês. E aí vocês vão poder, inclusive, se preparar melhor para a prova de vocês. Beleza? Então, vem me seguindo, vamos que vai dar tudo certo, gente. Vamos lá, ó, por favor. Temática de redação. Vamos lá? Primeira coisinha, presta atenção. A Universidade Federal de Santa Catarina vai pedir para você escrever uma redação, via de regra, quase sempre, só se acontecer uma coisa muito esquisita, eles vão pedir algum tema que esteja relacionado às obras literárias. Nós temos Memórias Póstumas de Brás Cubas, Livraço do Machado de Assis, início do realismo no Brasil. Machado de Assis, eu vou falar para vocês daqui a pouquinho sobre ele. Depois disso eu tenho São Bernardo, também um clássico, um romance rural, se assim pode se dizer, e tem muita temática aí importante nesse livro. Parque Industrial, uma relação de novo de trabalho, ficou o livro do ano passado. Solitária, que também é uma relação de trabalho, mas um pouquinho diferente. O outro lado da bola, você vai ter uma relação de uma estrutura, de uma masculinidade tóxica, e em relação a essa masculinidade tóxica, a gente vai ter o indivíduo dizendo, enfim, vai falar sobre homossexualidade assim por diante, tá? E 1º de abril, que é um livro que vai falar um pouquinho sobre a ditadura militar que aconteceu no Brasil. Por favor, siga meu raciocínio e minha viagem. Vamos que vamos. Vamos lá, sigamos. Presta atenção, por favor. Isso daqui é a nossa terra Brasília e o nosso Brasil. Obviamente que isso daqui é um mapa já do descobrimento, já com as conquistas e coisa e tal. Não leve esse mapa a sério, porque, na verdade, o que eu estou querendo dizer aqui? Até utilizei um termo que é um pouquinho, mas é importante. Eu vou falar, calma. Ó, essas figurinhas, essas bolinhas que estão aí relacionadas, eu vou chamar para vocês de povos indígenas.
Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que o Brasil, sob o ponto de vista do europeu, ele foi um país descoberto. Mas sobre o ponto de vista dos indígenas, ele foi um país invadido. Tudo bem? Houve uma invasão. Ah, Valtinho, seu comunistinha, lá vem esse papinho. Cara, segura. Vem comigo que eu não estou falando sobre mim. Eu estou falando sobre a UFSC. Como é que a UFSC pensa, tá? Beleza? A UFSC não, né? Todas as universidades, de uma forma geral, federais, têm esse olhar. Então, o que acontece? Eu tenho aí uma população, que é uma população indígena, que tem sua cultura, que tem seus credos, que tem sua alimentação, que tem, enfim, inúmeras características. O que acontece? Nós temos a entrada de um povo, ou seja, dos conquistadores, invasores ou colonizadores, como você quer dizer. Entenda que eles são diferentes, né? As bolinhas são diferentes dos quadrados, porque os quadrados, quando eles chegam ao Brasil, eles trazem consigo algumas características bem marcantes. Você percebe essas características que eu vou dizer para vocês agora no centro da sua cidade, tá? Vamos imaginar que esse quadrado é uma praça, tá? E o que eu encontro numa praça? Eu encontro um poder religioso, vai ter uma matriz nessa praça, na maioria das praças tem. Então você tem ali um poder estabelecido que é um poder religioso, tá? Notem que os indígenas que aqui estavam tinham também suas crenças, mas houve uma crença que veio de fora e se intitulava como uma crença melhor do que as outras. A princípio, a ideia de ser cristão era necessário e como eles não eram cristãos, vai acontecer o que acontece, mas eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Eu tenho um poder que é o poder econômico. Se você for a uma praça, você vai perceber que tem muito banco. E quando você tinha também na formação das cidades, você tem esse poder econômico, que é aquele poder que determina, que faz o dinheiro, beleza? Você tem um outro poder aqui, que é o poder político, tá? Lembrando que os indígenas que aqui estavam não tinham essa necessariamente de uma ideia de um poder político, e muito menos de um poder econômico, né? Porque aqui tudo se dá, tudo que se planta dá, como já diria, caminha, né? Então, enfim, tá tudo certo. E por último, um poder social. Tenta entender que isso daqui que eu estou dizendo para vocês são os caras saindo lá da Europa e vindo para cá, trazendo dentro deles convicções, trazendo dentro deles certezas e a percepção de que eles são melhores do que esses que aí estavam. Guarda isso daqui que eu vou dizer para vocês agora. Simbólico. Esses caras que vieram de lá traziam símbolos. Quais são os símbolos? Somos cristãos, somos capitalistas, somos, a princípio, monarquistas, depois republicanos, e nós acreditamos numa elite social. Beleza? São símbolos. Da mesma forma que o crucifixo é um símbolo que determina, se você usa um crucifixo dizendo que você acredita no céu, acredita no inferno, acredita na palavra de Jesus, acredita na palavra do amor, que vai dar um tapa, vai dar outro tapa, vai dar outra face, assim por diante, isso é simbólico. Na verdade, a palavra símbolo, guarde esse sim, quer dizer reunião. Por isso que tem sinfonia. Sinfonia quer dizer sons reunidos de forma harmônica. Sincretismo, reunião de credos. Tudo bem? Sincrônico, ao mesmo tempo. Beleza? Tudo reunido. Qual que é o contrário do prefixo sim, do radical sim? Vai ser o dia. Então, se eu tenho uma coisa que tem uma sinfonia, uma reunião de sons harmônicos, eu tenho o diafônico, que é um som que não é harmônico. Por isso que nós temos a ideia de diáspora. Beleza? Sei que é viagem, continua comigo. Ora, pensa assim. Se o contrário de sim é dia, qual é o contrário de simbólico? Diabólico. Diabolo não quer dizer necessariamente aquele cara com chifre. Diabolo é aquele cara que luta ou que tem uma força contrária às coisas que eu acredito. Tudo bem? Bom, no processo de formação do Brasil, depois desse momento do simbólico, né, e do diabólico, o que acontece? Nós tivemos ainda uma outra atitude. Depois da invasão, nós tivemos o sequestro.
Nós trouxemos de novo um outro povo, o povo africano, para cá, em que não se consideraram quais eram suas religiões, qual era a economia, nada disso. Simplesmente colocamos aqui e continuamos martelando a ideia de que eu tenho esses símbolos. Guarda isso daqui, tá? Se você for observar numa cidade, não hoje em dia, porque o centro geralmente está deteriorado, tá? Mas se você for notar numa cidade, você tem o quê? O centro da cidade, na formação das cidades, você tem uma espécie de uma cortezinha ali, tá? Essa cortezinha vai ter aos seus arredores uma construção que vão ser construções que estão mais distantes dessa formação de Estado. Então, se eu tenho ali o centro, o cara falando assim, tem que ser assim, tem que ser branco, tem que ser heterossexual, tem que ser, esses são os melhores, coisa e tal, quem foge disso vai ficando à margem da sociedade. Ou seja, é uma sociedade periférica. Tudo bem? Valtinho, por que você está dizendo tudo isso? Por dois motivos, tá? Dois conceitos que eu acho que são importantes para vocês guardarem para entender a UFSC, tá? E para entender a UFSC deste ano. As pessoas que estão aí no meio dessa pracinha, tá? E as que estão próximas, tá vendo que eu tenho um quadradinho ali próximo, tá vendo, né? Tem os quadradinhos próximos ali e tal, né? E quanto mais distanciando disso, eu vou tendo mais os negros e indígenas que não vão tendo essa ideia. E essas pessoas, elas querem conservar isso. E eu acho até que é compreensível, não estou falando que é aceitável, mas compreensível. O cara fala assim, não, eu acredito nisso, é isso aqui tem que ser, e todo mundo tem que ser. Se você não está aqui, você está à margem. Se aqui eu tenho uma escola para branco, eu não vou ter escola para o branco e para os outros. Eu não vou ter escola. Tá, Valtinho, mas por que você está dizendo isso? Sobre essas duas divisões? Sim, o centro ele vai ser conservador. E as beiradas vão querer falar assim, cara, por que eu não posso ter minha religião? Por que eu não posso ser homossexual? Por que eu não posso ter faculdade? Por que eu não posso isso? Essas pessoas querem progredir, que são chamados de progressistas. Toda vez que nós temos na sociedade algum perigo, alguma emancipação que modifique os padrões estabelecidos nesse meio, a gente vai começar a ter uma coisa mais radical, que é o que a gente está vivendo. Beleza, Valtinho? Por que essa viagem toda? Sigamos, por favor. Se eu pegar as obras literárias, você vai entender que na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, eu tenho inúmeros exemplos dessas pessoas, deixa eu voltar aqui, ó, que estão fora. Então a UFSC vai querer um olhar seu não sobre essa estrutura conservadora. A UFSC vai querer um olhar seu sobre essa estrutura, que é uma estrutura externa. É daqueles caras que não estão tendo a oportunidade de. Lembre-se que no ano passado, a UFSC solicitou, pediu que os caras falassem sobre o trabalho de entregadores de moto, a uberização. Então, o olhar da UFSC é um olhar para essa fatia. Ora, se eu for pegar, por exemplo, Memórias Póstumas, eu tenho um exemplo claro de um cara chamado Machado de Assis, que não estudou, teve lá 2 aninhos numa escola no início da vida, depois não estudou, foi trabalhar, construiu o seu conhecimento através de leitura, a sua habilidade levou-o até o centro, ou seja, ele conseguiu ir galgando chegar até o centro, mas para isso fazendo algumas concessões literárias, e quando ele chega a esse centro, ele vai lá e vai falar sobre a hipocrisia desse centro. Se eu for pegar o São Bernardo, eu estou falando sobre justamente o centro agrícola, o centro machista, né? O centro forte. Se eu pegar o Parque Industrial, eu estou falando dos caras que estão fora, sofrendo com a indústria. Se eu pegar a Solitária, eu estou pegando o cara que está fora, que está sofrendo com a condição de trabalho, sendo colocado como cidadão de segunda espécie. Se eu pegar o outro lado da bola, eu estou falando sobre o cara que é homossexual, que está fora. Se eu pegar 1º de abril, eu vou pegar o cara que politicamente, ou dentro das ideologias políticas contrárias, está fora. Então, a Universidade Federal de Santa Catarina
vai pedir para você temáticas de redação que estejam relacionadas à valorização, valorização não, errei, mas ao olhar atento a essas minorias. Porra, Valtinho, eu sou Bolsonaro e eu acho uma merda o que você falou. Meu amigo, eu estou aqui falando para você que é o jeito que a UFSC tem pedido as suas temáticas de redação. Não fica bravo comigo, eu só quero que você passe. Tá bom? Beleza? Ai, Valtinho, eu adorei, eu sou desse... Também não posso fazer muita coisa. É isso que eu estou sendo objetivo, a UFSC vai pedir isso. E se eu levar em consideração o que a UFSC vai pedir, né, a gente pode pegar, por exemplo, a ideia da identidade. Quando eu sou colocado um sujeito que está fora desse setor, fora desse universo, qual é a minha identidade? Né? Você vai falar assim, Valtinho, eu tenho a minha identidade. Será que tem? Será que tem? Né? Tem uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas, que eu acho que é interessante, né? Todas as manifestações culturais, musicais brasileiras são periféricas. O samba é periférico, o forró é periférico, o axé é periférico, o pagode é periférico, a música sertaneja é periférica, tudo periférico. Beleza? E aí ela começa a ganhar corpo, ganhar corpo, ganhar corpo, ganhar corpo. Tenho duas coisas. A primeira coisa que sempre é feita é uma bosta, é uma merda, olha isso, qualidade dessa música, que porcaria que essa música, meu Deus do céu, que vergonha do Brasil, que aquele europeu frustrado, que vergonha do Brasil, que porcaria que é isso, tal. E depois, quando cresce demais, o que faz? Vai se incorporar essa música. Olha que louco, a música que era caipira, cantada por caboclos ou por negros, se transforma depois em música sertaneja e depois atinge o estágio do sertanejo universitário, porque daí tem pós-graduação, né, meu amigo? É outro papo. Aí eu posso escutar, porque não é aquela coisa caipira do pobre. Então, é essa relação que eu estou falando com vocês que a UFSC vai pedir na prova. Tudo bem? Beleza? Que é o que ela tem pedido. Vamos continuar aqui, ó, por favor. Então, qual é a minha identidade? Será que eu sou, né? Vocês viram, e vários questionamentos vão ter assim. Você deve ter visto alguns vídeos aqui sobre Santa Catarina, né? Que falava assim: eu sou daqui. Se você é de fora, se você não é desse jeito, nós somos europeus. Que europeu, bicho? Nasceu em Timbó, que mano é europeu, né? Enfim, não vou entrar no mérito, mas vamos lá. Preconceito. Puta, em todas as obras, né, cara? Todas as obras você vai ter. Então, a discussão do preconceito, da homofobia, da pobreza, do preconceito político, todas. Então, você pode ter temáticas relacionadas a isso, tá? Beleza. Poder, mais do que... E isso relacionado com o dia a dia, com coisas que a gente pode estar trabalhando agora, nossa senhora, temática do poder também é uma temática muito importante. E a última, que eu acredito muito, é memória. Memória é uma temática muito possível para a prova da UFSC. Seja como tema, seja como gênero textual, um relato memorialístico, tá? Se for como tema, lembre-se o seguinte, sempre se diz que o Brasil é um país sem memória, né? Que a gente não tem memória. Tem algumas coisas que são interessantes, né? Se você pegar, por exemplo, o nazismo, quando acaba o nazismo, o que acontece? Todos os campos de concentração, ou quase todos, vão ser transformados em museu. Para as pessoas olharem, aquilo não vai acontecer de novo. Isso não pode acontecer. Quando o World Trade Center foi lá atingido, caiu, o que eles fizeram? Construíram um prédio maior para dizer, não, a gente é foda, pode reconstruir. Falou, não, isso aqui não mais pode acontecer. No Brasil, nós não temos museu da escravidão, nós não temos museu de nada. Museus são alguns museuzinhos assim. E entender que aprender com o passado faz a gente construir essa ideia do futuro, e tem um monte de relações que você pode fazer com fatos atuais que estão acontecendo. Não sei se viajei demais, desculpa se eu viajei, mas eu acho que isso talvez seja muito importante para vocês nessa prova que vocês vão fazer. Tudo bem? Beleza? Eu queria um feedbackzinho de você, se tiver aí, quiser falar alguma coisa, se quiser tirar alguma dúvida, se quiser mandar uma mensagem, ficaria feliz com isso e espero que vocês tenham compreendido o que eu falei para vocês da prova. E se tiver alguma dúvida, pode conversar comigo, que eu vou tirar essa duvidazinha para vocês agora, tá? Vou abrir aí para perguntas, senão a gente encerra essa transmissão, a gente encerra essa aula tentando passar para vocês aí o melhor para essa prova da Universidade Federal de Santa Catarina. Tudo bem? Beleza? Pode ser? Tá tudo certo? Então, gente,
Quais gêneros de temas que acha que prováveis? Ah, desculpa. Ó, você mandou bem essa pergunta, tá? Beleza? Mandou bem, porque era o meu último slide. Tá aqui, ó. Beleza? Pra você não se perder tanto, tá, Sô? Sô, fiquei íntimo agora, acabei de conhecer. Ó, relato memorialístico, tudo que tá em verdinho eu acredito que possa cair nesse ano, tá? Os que têm mais possibilidade de acontecer. Relato memorialístico, conto, artigo, carta argumentativa ou carta aberta. Beleza? Tudo que tem amarelinho tem a possibilidade de acontecer. O que está em vermelho eu não acredito mesmo que vai cair. Tá? Beleza? Pode ser? Joia? Respondi para você, Sofia. Beleza? A Sofia colocou aqui. Deixa eu colocar o que ela falou aqui. Opa. Beleza. Então tá bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. Realmente eu espero que eu tenha sido útil para vocês. Tá? Venham fazer uma boa prova. E se eu puder dizer uma coisinha para vocês, cara, a última coisa que eu vou dizer para vocês, que eu aí nesses milhares de anos aí que eu tô dando aula, não dá vontade de matar, Nicole? Olha aqui, ó. Olha a pergunta que ela me fez. Eu juro por Deus, eu vou afogar você no bidê, Nicole. Repertório tipo Enem não é o mais importante. O repertório ele serve para você defender uma ideia. Não é para mostrar conhecimento enciclopédico, mas sim se ele tiver casado com uma ideia que você estiver argumentando. Tudo bem? Beleza? Valeu, Nicole. Até mais. Joia. Gente, então a última coisinha que eu vou falar para vocês é o seguinte. A prova da UFSC é uma prova feita em 2 dias. Eu sempre dou esses recadinhos, tá? Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa. Prova em 2 dias, você não vê o resultado de um dia para outro. Isso interfere completamente no seu dia. Eu tenho Daisy Clark, 10ª colocada geral na UFSC, tirou 2,45 em matemática no primeiro dia, não viu o resultado, fez o segundo, terceiro, pegou em 10º geral, mesmo tirando 2,45, tá? Talvez mais difícil hoje em dia, mas ela conseguiu fazer esse processo porque ela arrebentou em todas as outras notas. Então, não olhe. Segunda coisa, a mente mente. Você terá momentos na sua prova que você vai ter momentos de ansiedade, momentos de... né, certo. Eu digo que a gente tem um tamagotchizinho que fica conversando com a gente assim, né? Então você está falando assim, nossa, você está indo bem, isso, está acertando, não vai dar, hein? Cara, eu vou dar um conselho que eu acho que é... Vestibular é competição. Faça o seu melhor. Pode ser que você perca. Pode ser que ganhe. Faça o melhor. Só não pode perder para você. Tenha coragem, tenha raiva, tenha foco. São 2 dias. Não fica pensando, conversinha, namorada. 2 dias de foco, cara. Fica focado e vai fazer essa prova para destruir. Tá bom? Beleza? Eu tô torcendo por vocês e muito obrigado pela oportunidade. Espero que tudo dê certo, que eu tenha esclarecido e a gente se encontra aí. Se passar aqui em Florianópolis, nos botecos da vida, pode me chamar que eu vou tomar, tá bom? Beijo, gente. Valeu, até mais. Tchau, tchau.